Bom dia para todos e para todas. Eu vou me apresentar aqui, primeiramente, meu nome é Lúcio, serei o professor de vocês aí de Sociologia, né? E eu vou falar aqui bem rápido, infelizmente o nosso tempo não é tão grande assim, mas todas as vezes que eu começo um curso, todas as vezes que eu apresento um curso para o meu aluno, eu gosto de bater um papo com o meu aluno primeiro, né? Principalmente por se tratar de cursinhos. E cursinhos são criados, né, com determinados objetivos, com determinadas intenções. Então, óbvio que aqui na sala eu tenho uma diversidade tremenda de alunos com intenções distintas, que querem uns Enem, outros vão pensar em outras provas, como Unicamp, FUVEST, entre outras faculdades. E aí, diante dessa situação, a gente tem uma grade de conteúdos, nós temos aí uma bateria de aulas e, obviamente, a gente tem que saber ali o que especificamente nós desejamos, né? Então, eu sempre costumo dizer que o nosso curso ele tem aqui alguns propósitos e, na contrapartida, vocês, né, como consumidores desse processo, vocês também têm os próprios objetivos. Então, falar disso especificamente para mim é importante porque eu lido com uma disciplina que, no caso aqui, como eu já falei para vocês, é a sociologia. A sociologia ela tem as suas particularidades. Então, por exemplo, é inegável que esse aluno de ensino médio ele tem que abarcar o conhecimento, né, das teorias sociológicas, assim como as teorias filosóficas, assim como outras teorias do campo social, do campo da natureza, etc. E que, obviamente, nas provas, como essas questões elas vão se apresentando a nós, né? Como elas se apresentam, que estilo de prova, qual é o mecanismo de resolução, etc. Então, digo para vocês, sem mais delongas aqui, né? Espero que vocês tenham essa consciência, preparem, porque aqui no nosso curso, aqui no EGAPA, nós vamos fazer um caminho que é especificamente direcionado ao Enem, porém, nós vamos também lidar com outros vestibulares. Eu aqui na Sociologia, eu vou poder te mostrar quais são essas diferenças, quais são essas particularidades. A nossa intenção, além do conteúdo, é também pensar nos exercícios. Então, óbvio que no dia a dia, nas nossas aulas comuns, vocês vão percebendo, na alguma medida eu também vou exemplificando tudo isso para vocês. Então, sem mais delongas aqui, eu vou compartilhar com vocês a nossa telinha e eu quero que vocês participem aqui comigo, até porque eu vou fazer aqui alguns testes, testes que eu digo no sentido de te mostrar aonde está, talvez, aí, a sua fraqueza, ou simplesmente o que você precisa melhorar. Aqui a gente vai buscar sempre a aperfeiçoação dos nossos conteúdos, dos nossos saberes. Então, olha só, vamos dar aqui o play. Eu quero que vocês deem agora uma olhada nessa questão aqui. Eu vou dar aproximadamente para vocês 1 minuto e meio, eu sei que o tempo não é lá grande coisa, e você vai responder aqui no quiz qual seria o gabarito. Logo depois, eu venho e explico para vocês aí o que você precisa, ou o que você precisava lembrar aí da questão, certo? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o quiz e vocês respondam para mim, por favor. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a questão? Não? Pois é, aqui sumiu, né, a nossa tela. Vou voltar aqui. Então, vou dar o tempo primeiro, porque não sei o que ocorreu, mas ele fechou o nosso slide. Então, dê uma olhada aí, logo depois eu faço o quiz.
Na medida que vocês forem respondendo, dão um ok para mim, fica mais fácil. Depois eu vou abrir a votação. Mais 30 segundos. Já abro a votação. Então vamos lá, vou abrir a votação aí e vocês votam. Quem não terminou, não tem nenhum problema não. Vamos, votem aí. Eu estou falando na sua cabeça como se fosse né? Que aconteceu com você está fazendo a prova e passa um carro com um sono tal e fica atrapalhando, né? Turma, como o nosso tempo aqui ele é curto, eu vou fazer o seguinte, já vou compartilhar com vocês aqui as respostas. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas de vocês. Vejam aqui, nós temos uma questão que a maioria marcou a letra B, e a segunda, né, a metade, foram 12 pessoas que marcaram B, a metade, que são 6, marcaram a letra E. Alguns marcaram a letra E e um marcou a letra A. Então, quando a gente olha para um tipo de questão como essa, a gente já percebe que não se trata de uma questão. Mas eu devo te dizer também que não se trata de uma questão difícil, é uma questão mediana. Aqui o aluno vai precisar dominar alguns conceitos para chegar na resposta correta. Eu vou mostrar respostas para vocês aqui, mas antes disso, vem cá, vamos refrescar a memória de alguns itens da teoria de Max Weber. Eu trouxe para vocês uma questão que aborda as relações políticas, ou melhor, as relações de poder de Max Weber. Vocês provavelmente devem conhecer a teoria de Max Weber. Weber, que foi um autor que nasceu em 1864 e morreu em 1920, ele faz parte daqueles famosos autores que nós chamamos na sociologia de clássicos, né? Então, são os pilares, Durkheim, Weber e Marx, são sempre autores que vão aparecer aí nessas provas. E no caso aqui, eu precisava lembrar de alguns itens. Vem aqui comigo. Olha só. Primeiro, o conceito de poder que o Weber desenvolve em sua teoria sociológica. Você lembra o que significa poder? Porque a gente vai ter uma alternativa lá que eu vou precisar lembrar, que poder é uma força, né? É uma capacidade que eu tenho, que nós temos, de exercer sobre outrem. Tá vendo aqui, ó, no meu slide, o termo outrem. O que significa outrem? Outrem significa outro, ou outros, né? Ele te dá tanto no sentido do singular e do plural. Por quê? Porque o Weber percebe que uma relação de poder é, por excelência, uma relação social.
E uma relação social você vai ter que, no mínimo, 2 atores sociais. O que é comum dessa relação é que haja um dominante e que haja um dominado, mas isso aí já é uma outra história. O que eu preciso lembrar, inicialmente, é que o poder ele nasce de uma relação no qual eu tenho um sujeito que estabelece para com o outro ou para com o outrem. Por exemplo, eu mesmo, na sala de aula convencional, eu tenho vários alunos diante de mim, então uma relação entre professor e aluno é uma relação entre uma personagem, uma autoridade, e outros que serão aí os seus subordinados, dentro dessa relação inicial. Então, pegando aqui esse item, nós devemos também lembrar que na relação de poder, olha só, não se consideram os meios utilizados. Tá? Então, o Weber está dizendo, olha, uma relação de poder, inicialmente, o que me importa é que haja, no mínimo, 2 atores sociais. Há entre esses atores uma relação de força, uma relação de poder. É importante também que a gente entenda que o poder ele não está aí aqui, acompanha aqui no meu slide o segundo item. O poder ele não está limitado apenas à mão dos dominantes. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o senso comum muitas vezes cometem equívocos em relação a isso. É comum as pessoas acharem que apenas os dominantes é que gozam de poder. O Weber vai nos mostrar também que, ao mesmo tempo que o dominante ele tem poder, o dominado também tem, mas isso não quer dizer que o poder deles, de ambos, sejam iguais. Traduzindo em miúdos, numa relação de sala de aula, por exemplo, a relação entre professor e aluno, ou professor e alunos, é, por excelência, uma relação de poder. Isso quer dizer que o aluno ele também tem poder diante do professor. Não quer dizer que os alunos não tenham poder nenhum. Inclusive, o senso comum muitas vezes acha que apenas quem tem poder é a autoridade suprema, é a autoridade que exerce a dominação. Numa sala de aula, as pessoas acham que apenas o professor é que domina, que manda ou que exerce o poder sobre os alunos. A verdade é que não é. Vocês aqui, eu também, todos nós que já frequentamos a sala de aula, sem ser essa estrutura aqui digital, virtual, nós sabemos que, de fato, é uma relação de forças. Quantas vezes lá no seu ensino médio você teve aquela aula que era truncada, era difícil, os alunos conversavam demais, embora o professor ficasse lá gritando, reivindicando o silêncio. O mesmo vale também para outras salas que o professor nem precisava gritar. Simplesmente o ato dele chegar ali já fazia com que a sala ficasse em silêncio. Então aqui nós estamos falando de relações. E essas relações, elas não podem ser coisificadas. Avançando aqui, outra característica que é importante a gente lembrar, e aí eu já volto para a questão, é que o poder ele é amorfo. O que significa que o poder ele é amorfo? Ele não tem uma forma pré-definida, O prefixo a do nosso português indica negação, ausência, e morfia indica forma. Então, aqui nós vamos lembrar que o poder ele não tem uma forma, como vocês estão visualizando aqui na nossa apresentação, pré-definida. Vou fazer aqui direitinho, porque eu estou fazendo aqui no mouse. Então, olha só. Ela não tem uma definição pré-definida. Ela não se pré-define. Por quê? Porque ela pode se manifestar de múltiplas formas. Ela pode se manifestar de múltiplas maneiras. O que eu diria é que não dá para eu estabelecer a priori como vai se manifestar uma relação entre professor e aluno. Por exemplo, eu mesmo não consigo dizer de antemão como vai ser a minha relação, por exemplo, com a turma A, B, C ou D. Isso porque a relação ela se faz presente às pessoas, perante, diante. Então, obviamente, essas relações elas podem ser múltiplas. Óbvio que para vocês que já conhecem a teoria weberiana, vocês vão lembrar lá que ele vai tentar tipificar elas por meio do que? Aí a gente já passa para o próximo item. Por meio da dominação. Esse conceito, o conceito de dominação. E o que é a dominação? Então, recapitulando. Enquanto o poder é uma capacidade de exercer uma força, a minha vontade, então todas as vezes que eu faço uso da minha vontade, eu faço uso do poder, de meu poder, o poder, ele se materializa na medida que ele encontra uma legitimidade. O que é isso? Na medida que eu dou em direção a você uma ordem, então, por exemplo, eu, enquanto professor, vamos imaginar que a gente estivesse na aula convencional, fala assim, pessoal, peguem aí a caneta e comecem a anotar o que eu estou falando, porque isso cai em vestibular. Vem cá, eu estou te dando uma ordem.
Isso não quer dizer que você vá obedecer, por isso que o poder também é uma probabilidade. Então, eu tenho a capacidade de dar uma ordem a você. Mas vejam só, o que vai valer agora é quando você começa a copiar. Independentemente se você está achando bom, se você está achando ruim, se você gosta, se você não gosta, mas quando você começa a copiar, o que nós temos aqui? Nós temos aqui justamente a dominação. Por que nós temos aqui a dominação? Porque esse poder, essa voz de mando que eu dei, copiem, ou façam silêncio, ao ganhar corporidade, isto é, ao você encarnar a minha fala, você fica em silêncio, por exemplo, você para de mexer no seu telefone, você obedece a minha ordem. E aqui a gente lembra do quê? De que aqui eu tenho a dominação. Então, para que haja dominação, é necessário que haja legitimidade, isto é, a aceitação, a subordinação. Lembrando, então, que nós podemos também enxergar isso como sendo a materialização do poder. Vamos voltar aqui rapidinho, né? E aí, obviamente, ele dura no tempo e a gente pode tipificar. Lembrando, vocês se lembram quais são as 3 formas de dominações que o Weber vai exemplificar? Dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional legal. Então, vou voltar para essa questão, porque o item 1 já me exige isso. Vamos ler aqui comigo. Tá assim, ó. De acordo com Max Weber, o poder é a imposição. Então, ele está falando do poder. Vejam, aqui a minha dica é, na hora da prova, você grifa isso. Por quê? Porque ele está fazendo alusão ao conceito. Cuidado para não confundir poder com dominação. Então, ele está dizendo, ó, o poder é a imposição da vontade. Será que está certo? Será que quando eu imponho a minha vontade, uma ordem, eu faço uso do meu poder? Perfeitamente sim, né? Em uma relação social. Tá ótimo. Então, o item 1 está verdadeiro. Agora, olha só o que ele vai dizer no item 2. O poder institucionalizado tomou forma na figura do Estado, que é a instituição que possui o monopólio da violência legal e legítima. Esse item 2, ele está correto? Nós vamos ver que sim, o item 2, de fato, ele está corretíssimo. E para isso eu lembro justamente um dos conceitos mais importantes da ciência política. Provavelmente aí vocês já devem ter assistido aulas em relação à configuração do Estado. E o Weber, ele é um grande nome da sociologia, que não contribuiu apenas para a sociologia, em estrito senso, como também ele contribuiu de uma forma esplêndida para a ciência política. Você sabe a diferença entre ciência política e filosofia política? Qual que é a diferença entre filosofia política e ciência política? A filosofia, ela lida com a política no seu sentido do dever ser. Por exemplo, os filósofos, eles podem imaginar qual seria a melhor forma de Estado, qual seria a melhor forma de governo, qual seria a melhor forma de participação política, etc. A ciência política não trata a política desse plano, no sentido de um dever ser, de como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam caminhar. A ciência política lida com o campo da política como ela é. Inclusive, para muitos, o pai da ciência política moderna é um sujeito chamado de Nicolau Maquiavel. Então, deixando essa parte filosófica de lado e já reportando aqui o nosso ponto da aula de hoje, que é o conceito de Estado em Weber, eu trago para vocês aqui a definição desse senhor. Olha só o que o Weber vai dizer em relação ao Estado. Ele está dizendo que o Estado ele é assim. Então, como é que o Estado ele se configura? O Estado é uma comunidade política humana, né, que dentro de um determinado território, essa parte aqui, ó, vocês são muito cobrados nas questões de história e também geografia, porque o aluno ele tem que lembrar qual é o conceito de Estado. Inclusive, muitos alunos confundem Estado com governo, espero que não seja o caso de vocês, né? Porque o senso comum também acha que governo e Estado são as mesmas coisas, e não são. O Estado, ele aglutina 3 esferas, ele aglutina um governo, ele aglutina um território e uma população. Então, o Estado, ele compreende esses 3 arcabouços aqui no caso, né? O que interessa é que quando a gente olha para um Estado,
esse Estado ele controla um determinado território. Um território é um espaço geográfico, né, determinado historicamente. Então, dentro desse território, eu já passo aqui para a citação, ele reclama, ele proclama, ele reivindica para si o monopólio da coerção física. O que seria esse monopólio? O monopólio é o uso exclusivo. Coerção física é o uso da violência. A gente, inclusive, eu sempre falo para meus alunos, vocês podem, inclusive, esse conteúdo aqui que eu selecionei hoje para vocês é um conteúdo muito importante, não só para as questões de sociologia, como também para as redações. Imaginem uma redação que você tem que falar sobre o Estado. Então, por exemplo, de acordo com a sociologia ou de acordo com a ciência política e de Max Weber, o Estado ele tem o quê? Ele gosta do quê? De um monopólio do uso da força física, do uso da violência, do uso da coerção. E, obviamente, quando ele faz o uso da violência, aqui aparece uma certa dúvida de vocês. É muito comum, eu já atendi vários alunos em plantões que eles perguntam mais ou menos assim, ó, Lúcio, então o Weber, ele é condizente com a violência? O Weber está dizendo que o Estado ele tem que ser violento, é isso mesmo? A resposta é não. O Weber não está dizendo que o Estado ele tem que ser violento, até porque aqui não se trata de uma filosofia política. Mas o Weber está dizendo que o Estado ele é violento, mas ele não é violento o tempo todo. Ele é violento, vírgula, quando necessário. E aí, obviamente, eu não estou discutindo aqui a causa em si da violência, mas eu estou discutindo aqui o porquê da violência. E quando a gente fala a violência, a gente está observando que ela tem aqui uma legitimidade. O que significa legitimidade? Na ocasião do Estado, nós vamos lembrar aqui de um sistema burocrático. Nós vamos lembrar aqui do conceito de burocracia, que é um outro conceito que é o calcanhar de Aquiles de vocês, muitas vezes, né? O que é a burocracia? A burocracia é um sistema de leis. Então, o Estado, ele se fundamenta por meio de um sistema jurídico, de um sistema administrativo. Diante do Estado, você vai encontrar ali justamente os seus funcionários que vão desempenhar determinadas funções, de acordo com seus cargos, de acordo com critérios extremamente racionais. Inclusive, o Estado ele forma diante de nós um tipo de dominação. Qual é o tipo de dominação que o Estado ele produz diante de nós? Né? Ele produz diante de mim uma dominação do tipo racional legal. Isso porque o Estado ele conta na Constituição. Então, por exemplo, o Weber não está dizendo que o Estado ele tem que ser violento, mas ele está dizendo que o Estado ele cria leis. E quando essas leis elas são desobedecidas, o Estado ele vai agir de forma coercitiva. Caso ele precise, porque a coerção ela nem sempre ela é violenta, no sentido físico. Estou pensando aqui na estética, por exemplo, vocês viram aí que eu coloquei. Porque os militares eles são uma instituição, assim como a Polícia Civil, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, são instituições atreladas ao Estado. Então, de fato, aqui eu falo de autoridades que cumprem ordens e, quando necessário, esses mesmos eles podem usar da violência. Só que, obviamente, você não é tolo, quando ele usa da violência, ele usa de acordo com esse aparato jurídico e político. Aqui também cabe uma outra discussão, um outro debate, depois aí no curso a gente pode voltar nesse tema e discutir outras coisas, como, por exemplo, provavelmente muitos já devem ter lembrado aí, do abuso de autoridade, o abuso do poder dessas autoridades, que o Weber também não seria condizente, beleza? O Weber ele não está dizendo que essas autoridades elas devem ser violentas. Inclusive, se essas autoridades elas abusarem da violência por meio de fatores jurídicos e legais, eles também podem ser punidos. Então, para a gente encerrar a questão, para você perceber por que você acertou ou por que você errou, de fato, o item 2 está correto. Aqui a soma já deu 3, né? Agora vamos ver aqui o 4 e o 8, né? A somatória. Item 4. A divisão de poder no Estado inviabiliza o exercício da democracia. Turma, esse item 4 está falso. Aqui, por exemplo, nós não vamos ter a ideia que se o Estado ele categorizar as suas estruturas de poder, isso vai inviabilizar a democracia. O Estado será menos democrático. Pelo contrário, eu poderia dizer que, para Weber, isso aqui seria justamente o seu oposto. Isso porque, num sistema democrático, a gente presume leis
que sejam condizentes com a vontade popular. E, além disso, a divisão dos poderes que são realizados dentro do Estado, o que é isso? A divisão de quadros de funções. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o Estado, a gente sabe perfeitamente que o Estado ele se divide. Uma divisão clara que todos vocês ouviram do Estado é lembrar lá a divisão dos poderes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. Mas, para além disso, é preciso que a gente entenda também que há outras subdivisões. Beleza, isso não inviabiliza a democracia, não. Né? Pelo contrário, isso corrobora, até porque o Estado ele precisa se administrar. Então, não tem como esse item 4 ser admitido, ele está falso. E, por último, o 8, nós temos aqui, né? Nas relações de poder mais cotidianas, dentro da escola e da família, por exemplo, aqui vem o item principal. Quem exerce poder sempre é apenas a figura da autoridade ou a figura do dominante, como o caso dos pais e professores que ele cita aí. Pois é, esse item 8, ele pega muita gente boa. Como eu mostrei para vocês no início aqui da minha explicação, esse item 8, ele está errado. Isso porque, novamente, na teoria sociológica de Max Weber, não é apenas a figura do dominante que goza de poder. Né? Então, não dá para dizer que é sempre essa autoridade que exerce poder. Por exemplo, numa sala de aula, e eu vou caminhando aqui para o fim, eu devo lembrar de que quando eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, em várias oportunidades eu chego na sala de aula, por exemplo, na troca, né, de professores ou intervalos, eu viro para o meu aluno e falo assim, desliga o celular, eu guardo o celular, isso porque vocês, de repente, você mesmo estava ali numa conversa, mandando mensagem para sua mãe, e obviamente você está terminando ali. E quando eu peço para você desligar o celular, muitas vezes ali o aluno ele ainda continua por algum tempo. Então, por exemplo, quando você continua mexendo no seu celular, ou simplesmente quando você continua conversando, veja que você exerce sobre mim, a sua vontade. A sua vontade é continuar conversando, então você continua conversando, embora o professor tenha pedido silêncio. Isso denuncia, de acordo com Weber, uma relação de forças. Veja que é a sua vontade no choque com a minha. Tudo bem? Então, fica aí para vocês, né, novamente, o convite para poder participar desse curso, que espero que vocês, e assim como eu, nós façamos um excelente curso aí. Desejo para todos e para todas uma excelente manhã, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau, pessoal.